Então, quando eu vou somar essa lâmina d'água aqui, ó, normal, com a minha sobrelevação, eu tenho uma lâmina total de 2,81, que é 2 metros da lâmina normal, mais 81 ali da minha sobrelevação. Bom, chegamos aqui numa sobrelevação, né, já para esse trecho. Só que o que acontece, pessoal? Imagine que aqui eu tenho um trecho no canal e essa sobrelevação, né, tirar um pouco do zoom aqui, ó. Aqui eu tenho um trecho reto, tenho um trecho em curva e tenho um trecho reto. A sobrelevação, será que ela vai acontecer só na minha curva? Né? Ou seja, aqui eu acabei a curva já, então um trecho reto de novo. Então acabou a sobrelevação? Né? Essa é uma dúvida. Não, não acabou, tá? Porque o canal, o curso d'água, é uma estrutura contínua. Então, se eu tenho a formação de uma sobrelevação, não é porque eu terminei a curva que automaticamente ela vai voltar à lâmina normal, senão eu teria um degrau de água ali que é algo abstrato, não acontece, tá? Então, a sobrelevação ela vai se formando ao mesmo tempo que ela vai voltando à lâmina normal no final da minha curva. Só que existe uma distância para isso acontecer, tanto no início da minha curva, para ela já começar a se formar, como no final da minha curva, para ela começar a voltar a ter a lâmina normal. Ok? Então, existe esse trecho inicial e final de transição. E nessa imagem aqui, ele é representado, ó, por 2L', né? Então, ó, 2L', o que seria? Né? Super elevation aqui varia de 0 até a sobrelevação máxima. Ou seja, aqui nesse ponto, pessoal, vou até fazer uma marquinha aqui para vocês. Ó, nesse ponto aqui, vou fazer uma bolinha aqui, ó. Nesse ponto aqui, deixa eu colocar aqui com a mesma medida, para ficar melhor. Preenchimento. Então tá. Esse aqui é um ponto que a sobrelevação é 0, tá? Esse segundo ponto já é a minha sobrelevação de 81 centímetros. Esse quarto ponto ainda tem uma sobrelevação aqui de 81 centímetros, tá? Como nós temos aqui também. E nesse último ponto, temos a sobrelevação 0, zerada de novo. Então, nesse primeiro para o segundo ponto, ó, vai se formando a sobrelevação. Então, sai da sobrelevação 0, ou seja, a lâmina normal, e vai chegando em 2,81. Aí aqui nós temos a curva toda em 2,81, tá? Aqui é um trecho também que nós temos aqui 2,81. E esse trecho aqui, pessoal, ele vai reduzindo a sobrelevação até 0, para voltar na lâmina normal, 2 metros de altura. Então perceba que existe essa transição, tanto inicial como final, porque é um fluxo contínuo, então não vai criar um degrau de água no meio do nada, tá? Então ele vai inclinando e depois ele vai voltando ao normal, certo? Então perceba que essas relações estão sendo nomeadas aqui como 2L', 5L', 3L', como calcula, né, essas distâncias. Então olha só, primeiro passo para a gente calcular essa distância é a gente calcular o nosso ângulo beta, tá? O nosso ângulo beta. Então, aqui, nós temos esse ângulo da onda aqui, ó, representado como ângulo beta, né? Que vai ser justamente o seguinte, ó. Eu tenho a equação dele aqui em cima, né? Que na etapa final aqui da nossa, no nosso ajuste matemático, eu vou ter seno de beta igual a 1 sobre frude, tá? Seno de beta igual a 1 sobre fluid. O fluid eu já tenho, que é 1,2, que a gente viu que era um escoamento supercrítico logo a montante. Então, 1 dividido por 1,2, eu vou ter 0,83, tá? Seno de beta é igual a 0,83. Então, agora, calculando o ângulo, né, desse seno de beta, eu tenho aqui beta igual a 56 graus, tá? 56 graus, beleza? Então, o primeiro passo para chegar no L' e tudo mais é calcular o nosso beta, que é o ângulo da onda. Calculamos o beta, agora sim vou calcular o L'. Como? O L' vai ser base, como é uma seção retangular, a largura da base é igual à largura da crista, né? Uma seção ali vertical nas laterais. Então, a largura do meu canal dividido pela tangente de beta, que eu acabei de calcular. E quando eu faço essa conta, eu chego em 3,31 metros. Tá? Então, meu L' é 3,31. Quando eu avalio o trecho de transição, o trecho de transição inicial é 2 vezes L'.
então é 2 vezes 3,31. Então, o meu trecho inicial é 6,63. Quando eu avalio o meu trecho final, é 5 vezes, né, o L', que é 3,31. Então, vai dar 16,58. Então, aqui, pessoal, eu tenho o meu 5L também, tá? Então, perceba que o meu trecho inicial ele é um pouco menor dessa transição do que o meu trecho final, onde já se formou aqui a sobrelevação. E com isso, eu consigo garantir que desde o meu ponto inicial, que é a lâmina normal, até o meu ponto final, que também é a lâmina normal, eu tenho aqui parede suficiente no meu canal, da minha calha, para que não ocorra nenhum transbordamento pontual, nenhum ponto de alagamento aqui nessa calha, nesse trecho de curva. Ok? Então, dessa forma, a gente consegue calcular tanto a sobreelevação da lâmina d'água, como esses trechos de transição, certo? Uma outra dica que eu gostaria de deixar com vocês é a seguinte, pessoal. Dentro do software Cisco, que é um software gratuito, nós ensinamos ali como utilizar ele no passo a passo dentro do módulo, né, de Cisco, do treinamento de drenagem urbana, você tem uma opção de singularidades, curva em canais. E você pode clicar aqui para ele abrir a janela para você e você escolher a geometria. Bom, vamos colocar aqui, ó, profundidade de escoamento no início da curva, 2. Velocidade, 4. Fluide de 1.2. Largura do canal, 5. Raio, 10. Tá? Então, alimentei aqui os mesmos dados da minha planilha, né, do exemplo da planilha, aqui no software. E quando eu clico em OK, ele aparece, ó, sob elevação de ponto 815, igual o que eu tenho aqui, ó. Deixa eu colocar junto para vocês, ó. Tá? Profundidade total, 2,81, 2,81. Aí eu tenho aqui, ó, comprimento da minha sobrelevação, né? Então, o meu ângulo beta, 56 graus. Se eu olhar aqui, 56 graus. Qual que é o comprimento aqui, ó, do efeito de sobrelevação L, né? Vai ser 3,31, 3,31. Qual que é agora o 2L, né? Aqui o nosso tá com 2L, né? 6,63, 6,63. 5L, 16,58. Então tá batendo aqui basicamente com a mesma metodologia aplicada aqui dentro do software Cisco, tá? E aqui na planilha, obviamente, você tem essa discretização bem detalhada, passo a passo aí do método, ok? Então, pessoal, recapitulando, né? Esses trechos de curva no seu projeto de macrodrenagem, eles vão existir, tá? Eles vão existir. Então, quando você for desenvolver o seu projeto de macrodrenagem, de canal, proteção de calha, né, e tudo mais, para você, obviamente, pegar esse conhecimento, colocar na prática, faturar com o seu projeto, consultoria e aplicar esse conhecimento na prática, você vai se deparar com trechos em curva. E é importante que você esteja atento que nesses trechos de curva, você precisa avaliar tanto aqui a sobrelevação, como a gente está vendo aqui, como também a tensão de arraste adicional, que aí fica para um outro momento a gente abordar com vocês. Para que tanto a geometria do canal atenda a lâmina d'água, esse trecho de curva, como o material especificado também atenda esse esforço que a água faz, que é a tensão de arraste. Então, se você atendeu o esforço e se você atendeu a lâmina d'água, ok, né? Você garantiu que aquele vai ser um trecho seguro no seu projeto e você não vai ter dor de cabeça quando começar a chover, o canal estiver em carga e aparecer algum problema naquela curva lá e começarem a te ligar, pô, isso aqui deu problema, tá, até chegar na raiz ali do problema. Então, já evitem essas dores de cabeça fazendo essa análise um pouco mais, vamos colocar assim, detalhada nas curvas do canal, que são pontos críticos da sua macrodrenagem. Beleza?